Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, guitarrista, compositor e violonista. Na aula passada nós demos uma breve explicação do que seria o nosso curso, que é exatamente aprender um pouco da técnica do violão, agregado às manifestações culturais do estado de Pernambuco. Hoje vamos continuar falando do maracatu, com seus ritmos e o contexto histórico, especificamente do maracatu de baque solto. Mas antes, a aula de técnica de violão. Bom, minha gente, vamos para a aula de violão de hoje. Na aula passada eu deixei um exercício que é exatamente aquela questão do dedilhado, com a mão direita. Certo? E hoje a gente vai falar também do dedilhado e vai introduzir a mão esquerda exatamente das notas. Existem várias formas de você aprender música, né? Existe a teoria musical, existe que é tudo é muito importante, tudo é muito agregador. Eu não vou entrar em detalhes aqui de uma harmonia muito avançada. Eu vou entrar na harmonia básica, que o objetivo da gente aqui é aprender um pouco de cada coisa. Um pouco do violão, um pouco da história do violão, um pouco da história dos ritmos pernambucanos. Então eu vou iniciar a questão de acordes de uma forma bem simples e direta, certo? Eu vou começar com uma tonalidade muito fácil de você colocar no violão, a mais fácil, chamada Lá maior. Você vai aprender, hoje vocês vão aprender a colocar o Lá maior com a mão esquerda no instrumento, no braço do instrumento. Então vamos lá. O Lá maior você vai pegar, certo? Os dedos na posição que eu expliquei, certo? Você vem aqui na segunda corda e coloca o seu dedo anular, certo? O dedo do meio você coloca na terceira corda e o indicador na quarta corda. Então aqui você está tocando notas que harmonicamente formam o acorde de Lá maior, junto com o bordão. Então vamos lá, essa aqui é a quinta corda, Lá maior, é um Lá, desculpe, é um Lá. Essa aqui é a quinta corda, Lá, certo? Então aqui eu estou digitando, pressionando as cordas que vão dar notas que vão se harmonizar com esse Lá, que futuramente vocês vão entender que se trata de um Lá maior. Então eu vou tocar, certo? Vou posicionar minhas mãos e vou treinar exatamente a colocação das notas com aquele dedilhado que a gente aprendeu na aula passada, sendo que aqui eu vou dar na quinta corda e vou responder nas outras, certo? Na segunda, terceira e quarta corda, certo? Vamos lá. Então, esse acorde aqui é chamado Lá maior. É um acorde muito simples, muito bom de você aprender. E basicamente você pode tocar música em qualquer tonalidade. Então você aprendendo uma música em Lá maior, você pode tocar ela depois em outros tons. Mas vamos focar agora na posição do Lá maior, certo? Lembrando, bordão e o dedilhado. Você pode também tocar nas três últimas cordas, ou melhor, nas três primeiras cordas. Existe uma coisa fundamental na música, na escala, que o nome seria meio complicado a gente falar agora de intervalos, mas cada grupo de acordes você tem três acordes que tocados
sucessivamente eles vão dar condições de você tocar praticamente, entre aspas, todas as músicas do mundo, ou qualquer tipo de música. Então a gente vai aprender o Lá maior e depois eu vou ensinar as outras notas que compõem exatamente a questão do Lá maior. Por hora, vamos aprender o Lá maior de uma forma bem clara, bem nítida, que é exatamente pressionar as cordas de uma forma correta, certo? Com o tempo você vai perceber que não vai precisar de muita força, é mais jeito para colocar os dedos nas cordas e isso vai, com o tempo você vai aprendendo e vai ficando ágil, vai ficando rápido, mas a princípio é bem devagarinho, nota por nota, corda por corda. Então vamos lá. Dedo, segunda corda, terceira corda, quarta corda. A quinta corda solta é o Lá. E você vem aqui. Certo? Então, para não complicar muito a história, vamos começar com esse Lá maior e depois eu vou ensinando mais ou menos como em outras aulas, como a gente vai tentar montar uma harmonia com esse Lá maior para aprender o básico de tocar qualquer música, que é exatamente com a tônica, a quarta e a quinta. Quando eu falo tônica, quarta e quinta, eu falo de intervalos, é uma coisa um pouco avançada no momento, mas a gente vai aprendendo e tem que falar já da nomenclatura para vocês se familiarizando exatamente com a questão da harmonia do violão. Outra coisa muito importante e que faz muita gente desistir do aprendizado do violão, além de doer os dedos, de fazer calo, você pode ver, meus dedos aqui eles não incomodam mais, eles ficam marcados, mas aqui é tudo calo, não incomoda. Então levou tempo, não foi da noite pro dia, doeu, hoje não dói mais. Mas além desse tipo de dificuldade que todo mundo encontra no aprendizado do violão, existe outro que eu acho que é mais complicado ainda, que é uma coisa chamada pestana, que é exatamente você usar o seu dedo indicador da mão esquerda para aprender todas ou algumas notas ao mesmo tempo, né? No caso, a pestana tem que ser colocada de uma forma perfeita, que não deixe nenhuma corda solta ou nenhuma corda que não soe direito. Vamos dar um exemplo. Aqui eu vou fazer uma pestana na quinta casa, certo? Tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa. A pestana você coloca, vamos aprender a pestana completa. O seu dedo inteiro, vamos dar um exemplo, na quinta casa e vai tocar todas as notas. A pestana perfeita, todas as notas saem. No começo vai ser assim. Vai ser ruim, vai ser duro, você não vai saber o dedo, você vai botar a nota aqui, vai olhar para cá e vai esquecer do dedo aqui, enfim. É difícil no começo, realmente, mas é um desafio, né? A princípio, muitos usam a técnica de você apoiar também o outro dedo e fazer uma força maior, né? Aí você realmente tem condições de fazer uma pestana usando mais força com o outro dedo, mas só que você vai precisar desse dedo também, mesmo usando a pestana. Então, o ideal é que você aprenda a pestana de uma forma simples mesmo. E essa pestana vai ser útil realmente para qualquer tipo de música, qualquer coisa que você for tocar. Então, vamos lá, gente. Pestana é exatamente eu tocar com o dedo indicador da mão esquerda em todas as cordas ou em algumas cordas, certo? Então fica aí. Ela tem que sair perfeita, tem que sair exatamente dessa forma que eu estou fazendo aqui. É muito importante a pestana. Então eu vou passar, a nossa dica de estudo de hoje vai ser exatamente da pestana, certo? Então a gente vai treinar exatamente como eu estou fazendo aqui. Você pode treinar, começar na casa 1, certo? E você vai tentando ver as dificuldades qual é a corda que não está soando direito, porque uma soa e a outra não soa. Aí você tem que ver exatamente a forma que você está fazendo a pegada no seu dedo. Pestana é uma coisa realmente não é fácil, mas é um obstáculo que uma vez ultrapassado, você vai tocar em qualquer tom, qualquer tipo de música no violão sem ter nenhum problema.
Falando de maracatus rurais, também conhecido como maracatus de baque solto, surgiram da migração de pessoas da área rural para a cidade do Recife, a fim de buscar novas perspectivas para o enfrentamento da crise econômica que assolou o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, as pessoas da área rural juntaram-se às pessoas da área urbana e no carnaval surgia o maracatu rural, que inclui na sua composição instrumentos de sopro, além dos instrumentos de percussão que nós já conhecemos. Da mesma forma que o maracatu nação, no maracatu rural também há uma forte influência religiosa, contudo ela está ligada às religiões com influência dos povos ameríndios, como a Jurema Sagrada. Podemos observar aqui uma peça fundamental nos maracatus, as calungas, que se encontram tanto no maracatu nação como no maracatu de baque solto. No maracatu de baque solto ou rural, vale enfocar que as bonecas, as calungas, são feitas de pano. E no maracatu nação, de baque virado, as calungas são de cor preta, feitas de madeira. As bonecas do maracatu nação representam os ancestrais africanos, tendo um forte papel nos maracatus tradicionais. Falando das figuras do maracatu, falando do cortejo, sabemos que é composto de várias figuras representativas e dentre elas podemos citar o rei, a rainha, as damas de honra, o príncipe, a princesa, os vassalos, as baianas, o escravo, os lanceiros, o corneteiro, o brasamundo, os músicos que são os batuqueiros, os caboclos, as damas de frente e damas do passo. Cânticos do maracatu. Os cânticos do maracatu são denominados loas e as peças do maracatu se chamam de toadas, termo que se assemelha a denominações dos xangus. Em geral, as toadas ocorrem quando há o canto seguido da dialogação entre o solista e o coro. Caboclos de lança. Na mão, os caboclos levam uma lança de madeira de 2 metros de comprimento, que é coberta com fitas de várias cores. O caboclo de lança é a figura mais importante do maracatu rural, enquanto o maracatu nação surge com o cortejo de uma corte imperial. No maracatu rural, o cortejo representa as brincadeiras dos trabalhadores rurais. Além disso, a distinção nas composições dos cortejos e de seus personagens é o que diferencia ambas as manifestações. O rosto é geralmente pintado com um corante vermelho natural chamado de urucum. Na boca é levado um cravo branco. As roupas muitas vezes são confeccionadas pelos próprios foliões e podem pesar até 30 quilos. Na maioria das vezes, os caboclos de lança são agricultores que desfilam apenas no carnaval. Falando dos instrumentos do maracatu, podemos citar o gongue, o agogô, caixas de guerra, o tarol, o ganzá. Ganzá, maracatu rural. Maracatu rural.
Maracatu Rural. Olha o Maracatu Bombinho, Maracatu Rural. Bom, minha gente, vamos demonstrar agora, tentar demonstrar como é o ritmo do maracatu baque solto no violão. Não é uma coisa muito comum, mas sim, a gente pode tocar baque solto no violão, certo? Vamos lá. Bom, agora vamos continuar falando um pouco da história do violão, né? Há também uma descrição de outro instrumento datado da dinastia Carolingian, que pode ser tanto de origem alemã como francesa. Este instrumento possuía um formato retangular e seu corpo era equivalente ao seu braço. Em ilustrações observa-se que a mão do instrumento, de formato arredondado, se encontrava 4, 5, às vezes 6 tarraxas para cordas, né? Esse esse instrumento, na verdade, ficou popular até mais ou menos o século XIV, onde ao mesmo tempo, paralelamente a esse instrumento, surgiu um outro instrumento com formato mais anatômico, com formas arredondadas. Esses instrumentos foram encontrados em catedrais inglesas, espanholas e francesas, datadas do fim do século XIV. É importante frisar que havia distinções, como a guitarra latina e a guitarra morisca. A guitarra morisca, como o nome indica, tinha origem moura devido à colonização da Espanha e da África do Norte. Esse instrumento já possuía um corpo oval e o tampo com vários furos, e ornamento chamado roseta. Era totalmente remanescente do alaúde, e dentro desse conceito uma série de modelos com diferentes números de cordas também existiam. Já a guitarra latina tinha curvas nas laterais que marcariam um desenho já quase definitivo ao instrumento. A guitarra latina, assim como a morisca, tinha popularidade na Europa medieval. Essa popularidade se devia à presença dos famosos trovadores, músicos de natureza nômade, com suas performances e constantes viagens, enriqueciam a cultura europeia e impulsionaram a popularidade e reconhecimento do instrumento. Até a Idade Média, as informações sobre a guitarra eram obtidas de maneira indireta na sua maioria, através de afrescos, pinturas e pequenas anotações da época. A partir do Barroco, as informações sobre o instrumento em geral e sobre a música são muito mais claras. A hipótese mais aceita atualmente é que Emílio Pujol cita na sua conferência de Paris, no dia 9 de novembro de 1928, intitulada La Guitarra e sua História. Bem, minha gente, então na próxima aula a gente vai continuar com a história desse instrumento, o qual a gente está estudando e aprendendo um pouco. Até mais!